Praticando o Propósito. Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Praticando o Propósito. Eu sou a Sil. Eu sou a Kellen. E, na verdade, eu nem tô muito interessada. Eu acho que isso não me interessa, sabe? Não é do meu interesse. Isso não me interessa. Acabou. Não tem podcast. Não, a gente veio falar um pouco do que é isso, né? Do que é interesse, do que é se interessar. Por que tem coisas que você se interessa, por que tem coisas que você não se interessa? Né? Da onde vem essa energia de interesse? Na verdade, eu sempre tenho um interesse. Só que esse interesse pode ser de manter o meu jeitinho. Então, quando eu não me interesso por algo ou por alguém, é porque eu tenho interesse em defender o meu, em manter só o meu do jeitinho que tá. E é uma dificuldade. Gente, não, de verdade, é uma dificuldade. O quanto que a gente não tem dificuldade de ouvir. Às vezes dificuldade de olhar. A gente dá aula, né, aqui de teatro, que é o Ser em Cena. Tem vários professores, mas eu e a Kellen são as professoras. E a gente vê a dificuldade que tem de você olhar no olho de uma pessoa. Ou olhar todos os traços do rosto de uma pessoa. E lembrar, ela tava usando um brinco? Ela tava usando um colar? Como é que tava a postura dela? E aí, quanto mais a gente vai exercitando, né, mais as pessoas vão se transformando. Porque quando você se interessa pela outra pessoa, ou pelo que tá acontecendo, mas por qualquer coisa que não seja a sua própria cabeça, você fica no risco, você fica aberto. Quando você tá olhando pra alguém, você só vai conseguir ver a pessoa se você, de fato, olhar pra ela e não ficar na sua própria cabeça pensando no que será que ela tá pensando de mim? Será que não sei o que? Será que eu tô sendo vista? Será que... A gente começa, às vezes a gente tá de frente pra alguém, mas a gente tá pensando na gente. E assim, a gente não vê o outro. Isso acontece porque que medo de ser descoberta. Então, assim, eu tô olhando você nos olhos. Daí se eu tô pensando, nossa, essa pessoa tá me vendo, ela vai descobrir tudo sobre mim. Daí eu começo a querer me esconder, porque eu tenho medo que me vejam. Só que isso automaticamente faz com que eu não me permita ver o outro. Mas tem alguém ali de frente pra mim. E é um exercício, né? Porque parece que a gente precisa mesmo ocupar a nossa mente com os nossos pensamentos, que a gente precisa ficar pensando só no nosso, ou que, meu Deus, como assim? Mas é no nível, né, de tipo, como assim eu vou então ficar só pensando no que tá fora, né? Ou no que tá dentro, mas rola essa dificuldade, assim. E aí, é por isso que a gente tá falando disso aqui no Praticando. Porque muito se fala, né? Se interesse pelo outro, se interesse pelo que tá acontecendo. Até as pessoas falam, se interesse pelas notícias do mundo. Só que se você não pratica isso, tanto faz. Você pode ler um monte de notícias, você pode ficar olhando pro rosto das pessoas, você pode ficar ouvindo as pessoas falarem, você pode estar dentro de um ambiente, mas você pode estar out. Não quer dizer... Isolado. Né? Você fica alheio, você não tá participando, você não tá se juntando com todo mundo. E... Ontem, em uma aula, um aluno falou... às vezes eu falo uma coisa e daí a pessoa não gosta, as pessoas ficam chateadas, então melhor nem falar. Daí tem uma pegadinha aí. Por que você acha que é melhor não falar? Porque assim você não exercita o interesse pelo outro. Mas peraí, por que você ficou chateado? Em vez de eu parar no... pronto, então errei, eu paro aqui, me escondo, a próxima vez eu nem venho... Eu posso me perguntar mesmo, e essa pessoa ficou chateada por quê? Nossa, eu não sei, eu posso criar aqui teorias. Mas, se é uma dor pro outro, eu posso perguntar pra ela o porquê, né? O que te doeu? Por que isso dói em você? Ou por que bateu assim? E assim, eu preciso fazer perguntas pra pessoa pra entender ela. Isso é exercitar o interesse por ela e não parar num veredito meu, então pronto, vou sair daqui. Não, eu quero conhecer, eu quero entender essa pessoa. E pra gente entender alguém, pra gente conhecer alguém, a gente precisa exercitar o interesse. E isso vem com perguntas. Querer ver, querer ouvir, tá bom, eu posso fazer perguntas para saber como essa pessoa pensa, o que ela sente. Isso é intimidade. É legal, porque tem
prática de pergunte. Só que perguntar deveria ser uma coisa fácil. Nem sempre é, né? Deveria ser uma coisa simples, só olha e se interessa e pergunta. Só que aí você foi falando e eu falei, nossa, é verdade. Tem uma barreira, tem um limite que é o nosso julgamento. Porque eu vejo alguém fazendo uma coisa, aí eu já julgo. Aí eu não pergunto. Aí se eu perguntar, eu vou ter que lidar com o meu julgamento, porque pode não ser o que eu pensava. E na maioria das vezes não é. Mas, inclusive, para eu querer me interessar por alguém, por algo, eu vou ter que não ouvir o meu julgamento, ou então nem emitir um julgamento. Porque assim, no momento em que a gente julga, a gente conclui. A gente fala, eu já sei por que isso aconteceu. Eu já sei por que ela falou comigo assim. Eu já sei por que eu tô aqui. Não, você não sabe. É verdade, né? Assim, você não sabe, você tá julgando, você tá imaginando, você tá tirando conclusões. Aí você precisa passar por essa... Até quando você já tiver feito um julgamento, né? Fala, cara, eu preciso furar essa bolha. Porque se eu sempre tô usando toda a minha personalidade, o meu passado, os conceitos que eu criei pra ver tudo, eu tô vendo só eu mesmo. Eu tô vendo só a projeção de tudo que eu acredito. Então você vai ter que não parar aí e falar, não, mas eu quero saber além. Né? Até um exemplo muito, muito básico, quanto que a gente fala, eu não julgue o livro pela capa. Chega alguém que usa roupas diferentes de você, que fala de uma maneira diferente de você, que trabalha com uma coisa que você nunca trabalharia. Você passa o olho pela pessoa e fala, não me interessa. Não tem nada nos nossos mundos, ou nas nossas crenças, na nossa personalidade, que se converse. Por que eu vou investir tempo? Por que eu vou investir interesse nessa pessoa? Só que aí, por quê? Por que não? Porque assim eu mantenho o meu, né? E a pessoa pode manter o dela. Só que, mesmo que eu tenha feito um julgamento, eu tô pensando nesse treino mesmo porque a gente faz ainda, né? Eu mesmo ainda vejo muitos julgamentos chegando de cara. Mesmo com esse julgamento chegando, você pode escolher não ficar com o seu julgamento. E escolher, entendi. Eu já fiz um monte de conta na minha cabeça com o meu passado sobre o que eu gosto, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas você pode ainda falar, mano, eu não vou parar aí. Deixa eu ir além. Deixa eu ver o que tem além do que eu já conheço. E isso vai dar muita vontade de você se interessar. E isso pede um como fala? Desprendimento. Pede um desprendimento do seu jeito, que é eu julguei de tal forma. Olha, eu tava equivocado aqui. Sabe? É um baixa-bola de, me enganei. Realmente. E rir disso, sabe? A gente pode se divertir. Então, abrir mão dos julgamentos, abrir mão do seu jeito de pensar, é bom, porque é uma própria libertação. Se aquilo ali tá te deixando preso, então é uma libertação. E até o quanto que... Eu já vi muitas pessoas falando, eu não me sinto interessante. E aí, a primeira coisa que dá pra observar é, mas o quanto você se interessa pelas pessoas, o quanto que você se interessa pelas coisas, o quanto que você se entrega, o quanto que você se doa, o quanto que você se deixa ser visto, ser observado, ficar em relacionamento, o quanto que você se abre pra isso. Claro, você não coloca interesse em outra pessoa, você não convida a outra pessoa a se interessar por você também. Então, se você se identifica em algum lugar com isso, nossa, queria que se interessassem mais por mim? Se pergunta, será que você não tá se interessando pelo que tá acontecendo, pelas pessoas? Será que você tá se contentando com uma coisa que a pessoa fala, ao invés de fazer mais uma pergunta? Ao invés de também se perguntar, usar todo o relacionamento pra você se interessar pela pessoa, é você também se interessar por você. Porque eu sozinha na minha, fechada, eu não vou ver coisas novas além do que eu já vejo. Aí eu preciso expandir e fazer perguntas. Mas, Fio, pra quem tá interessado, na prática, no dia a dia, como que a gente vai treinar? Primeiro, abre o seu foco de interesse. Tipo assim, dá uma questionada. Me interesso por futebol. Tá, mas se interessa... Como seria se você se interessasse pelos outros esportes também? Mas eu só me interesso pelas pessoas que podem me dar alguma coisa em troca. Tá, mas como seria você se interessar por alguém que não passa por nenhum link mental? Ou seja, nossa, e se eu me interessar por todos? Se eu quiser saber de todos?
E quando alguém falar alguma coisa pra você que você tirar conclusões, sim, ela falou isso porque XYZ, não para na sua conclusão. Queira saber da pessoa. Pera, isso aqui é o que eu penso, mas e como ela pensa? Então, exercite também o perguntar, o olhar e perguntar. Mas eu não sei o que perguntar. Se você se interessar de verdade, ficar presente, querendo, naturalmente vão surgindo coisas pra você perguntar. Você vai ver que, nossa, tem uma coisa que eu quero saber, sim. Mas você precisa se abrir pra isso. E aí corre o risco mesmo, assim. É um exercício de, meu Deus, eu vou ter que ir contra a minha tendência. Porque muitas vezes você não se interessa. Então, presta atenção. Você observa no seu dia a dia. Quando que entra um colega de trabalho, você fala, não é tão interessante. Aí chegou uma mensagem e fala, essa mensagem não é muito interessante. Aí alguém contou uma história, você fica, que horas que você vai parar de falar essa história? Perceba se você não tá deixando passar uma oportunidade de aprendizado. Se você não tá deixando de aproveitar uma oportunidade de relacionamento, de você ficar mais íntimo, de você se conhecer mais e conhecer mais a outra pessoa. Então, na hora que der aquele incômodo de, isso não me interessa, é nessa hora que você vai falar, lembrei do podcast, lembrei da Silvia, lembrei da Kellen, deixa eu me interessar pra ver o que acontece. E aí, acho que um efeito colateral que acontece quando você coloca um interesse é que as coisas ficam legais também. Então, você vai tornar aquilo interessante. Então, onde estiver faltando algo, é você que pode colocar. Então, tá faltando interesse, coloque você o interesse. Obrigada pelo interesse de ter ouvido esse episódio até aqui. Interessa muito pra gente você nos ouvir, e a gente também é interessada por ouvir você. Então, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, pode ser no nosso Instagram. Sim. @vozdosser, ou no e-mail tudodepropósitopodcast@gmail.com. A gente ama se interessar pelas pessoas e isso muda tudo. Sim. Obrigada pelo interesse, Sil. Obrigada, tia Kelinha, pela disponibilidade, pelo interesse. Até a próxima. Até!